você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Liga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área para você. Segunda-feira, apesar do inverno de sol em toda a região de Campinas, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa mais ouvido, mais prestigiado do rádio do esporte ou do rádio do interior de São Paulo falando em esportes. É o Nossa Área, de Márcio de Carlos Batista, entrando no ar a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Caput, segunda-feira a catraca está falseando. Com mais um de Paulo Baia. Ponte vence o Novo Horizontino por 1-0 no Moisés Lucarelli e sobe mais 2 posições na tabela. Macaca chega aos 18 pontos e abre 6 de distância para a zona do rebaixamento. Pela primeira vez na Série B, a Ponte conquistou 2 vitórias consecutivas. Agora, a Macaca volta a campo no próximo sábado contra o Avaí, na Ressacada. Aliás, Morigno perdeu emprego. Foi mandado embora depois da derrota em casa para o ABC no final de semana. Em busca da terceira vitória consecutiva, Guarani enfrenta o Botafogo hoje, às 8h30 da noite em Ribeirão Preto. Sem Matheus Barbosa e Matheus Bueno, 3 jogadores brigam por vagas no meio-campo. Vetado pelo departamento médico, João Vitor também não viajou com a delegação. Regis e Bruno Mendes brigam por uma vaga na equipe titular. Bragantino vence o Corinthians com autoridade na Neoquímica Arena e entra no G6 do Campeonato Nacional. Sacha marcou o gol que deu a vitória ou a terceira vitória consecutiva ao Massa Bruta no Brasileirão. Santos define nesta segunda-feira o futuro de Soteldo. Venezuelano está afastado do elenco por indisciplina. Representantes do atleta vão se reunir com dirigentes santistas no CT Rei Pelé. Em Brasília, Brasil goleia Chile por 4-0 no último amistoso antes da Copa do Mundo Feminina. Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geise marcaram os gols da seleção. Delegação viaja neste momento para a Austrália para jogar o Mundial da categoria. Bandeirantes. 971021493. Estamos à sua disposição. Agora, na hora do almoço, aqui no Nossa Área, mensagem de texto. Mande, prestigie, mande a sua bronca,
a sua pergunta, o seu elogio, estamos à sua inteira disposição. 97102-1493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta neste domingo diante do Novo Horizontino por 1-0. A macaca do técnico Felipe Moreira com Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Mailton, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e depois Felipinho, Matheus Jesus, depois Dudu Ratamoto, Samuel Andrade, depois Luiz Felipe Tales, depois Paulo Baia e Eliel. O Novo Horizontino de Jordi, Adriano Martins, César e Renato, William Lepo, Giovanni Marlon, depois Léo Tocantins, Rômulo, depois Rodolfo e Roberto, depois Heverson, Ronaldo, depois Luiz Gabriel e Ailon, depois Genison. A equipe do técnico Eduardo Batista. O único gol do jogo, marcado por Paulo Baia aos 39 minutos do segundo tempo. Jogo realizado no estádio Moisés Lucarelli para um público de 3.673 pagantes e uma renda de R$ 45.690. Arbitragem do mineiro Felipe Fernandes de Lima. Cartões amarelos Felipe Amaral e Ramon Carvalho da Ponte, William Lepo, Léo Tocantins e Heverson do Novo Horizontino. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá
lá, Capucci, sem o óculos hoje, hein? Tá feia a coisa, mas vou tentar aqui. Bom dia, CH. É o Batata de Rio Preto. Ontem, nos embalos de domingo à noite, deu sorte e achei melhor do que nos domingos de manhã, quando a ponte não leva sorte. Abraços, meu amigo. Eu que agradeço, Batata. Boa semana pra você aí, viu? Prezados senhores, de um tempo pra cá, venho tentando assistir o programa dos Donos da Bola na narração de Carlos Batista e não estou conseguindo. Sou morador de Blumenau, Santa Catarina. Abraço a todos. Meu amigo, nós estamos com um problema. O YouTube derrubou as nossas contas, algumas das nossas contas. E nós estamos tentando, através do nosso jurídico, resolver o problema, tá bom? Obrigado aí pela mensagem. Um abraço para todos de Santa Catarina, essa linda cidade. Florianópolis, Santa Catarina, um estado maravilhoso. Adoro Floripa. Excelente semana, valeu a pena ver a ponte... De perto a ponte, vitória e 3 pontos, Carlos Matozinho, valeu Carlos, um abraço pra você, viu meu amigo? Olá CH, será que está pintando um novo Adrianinho na ponte? Me refiro ao Paulo Baia, que entra no segundo tempo e resolve a partida, como Adrianinho. Ale, sei lá né cara, eu acho que é muito cedo ainda, mas ele entrou em 2 partidas e resolveu, tá indo muito bem. Espero que o jogador Baia mantenha a humildade, porque basta pouco para jogadores se tornarem mascarados. Renato Grácia. Um abraço, Renato. Obrigado pela mensagem. Bom dia, Paulo Baia, muito melhor que Dudu. Tali jogou muito. Pádua do Jardim Campos Elíseos. Obrigado, Pádua. Boa semana para você. Meu ídolo, bom dia. A falta de opções às vezes faz bem em alguns profissionais. Tem que fazer o básico com a falta de opção e dá certo. Agora, quando as opções... É igual a mulher em shopping, não sabe o que faz, só enrola e demora uma eternidade para fazer uma compra. Marcelo Pimentel. Foi meio confuso, mas eu entendi mais ou menos, porque toda vez que eu vou com a minha mulher no shopping, vou dizer uma coisa para você, meu amigo. É muita indecisão para o meu gosto, viu? Muita. Gramado horrível, assim como o time. Precisam de umas aulas com os irmãos lá de baixo. Ebelim não faz o time ruim, faz gramado também. Valdemar da Vila Curi. Entendi muito bem, mas de qualquer maneira, o Ponte jogou bem e mereceu o resultado. Vamos à hora certa? Pois não, eu acho que é 11h42. Confere, Capucci? Então tá certo, 11h42 em Campinas. É hora da Ponte na Ponte. Aqui, cara, sem óculos é uma dificuldade gigante. Mas quem não tem dificuldade é Vladimir Catarino, chegando para falar da Ponte que venceu ontem mais uma. Fala, Vlad! CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta, a Macaca que conseguiu pela primeira vez no campeonato 2 vitórias consecutivas, né? Ontem triunfou para cima da equipe do Novo Horizontino 1-0. Mais uma vez, Paulo Baia foi o grande nome do jogo. Ele já havia sido na partida contra o Ituano também na vitória pelo placar de 1-0. Se repetiu ontem no finalzinho, marcou o gol que deu a vitória e os 3 pontos à Ponte Preta. Macaca agora já começa a vislumbrar a parte de cima na tabela. Claro, ainda é muito cedo, tem que ter cautela, mas uma vitória muito importante a Ponte conseguiu na partida que aconteceu no estádio Moisés Zucarelli, com aí quase 4.000 torcedores presentes para acompanhar a partida. Ao final do jogo, o CH, o técnico Felipe Moreira concedeu entrevista coletiva, falou que gostou do rendimento da equipe nesta partida contra a equipe do Novo Horizontino e falou também sobre o Paulo Baia, né? Sobre a sequência que o Paulo Baia está tendo no campeonato, analisou essa boa partida e falou sobre o bom momento da Ponte e também do próprio Paulo Baia. Vamos ouvir. Acho que é um momento, o primeiro, né, de 2 vitórias consecutivas, da gente construindo um time muito equilibrado, no começo com dificuldade, até por mudança de alguns comportamentos, de uma maneira de jogar, muita dificuldade no decorrer dessa campanha, por muitas trocas, devido à lesão, devido à expulsão, devido a cartão, e a gente tendo sempre que remontar, criar situações. Acho que isso valoriza mais muito o trabalho da comissão técnica, né? Você passar por quase todos os desenhos táticos possíveis que a gente fez aqui, de 3 zagueiros, de 3 volantes, de 3 atacantes, 4, 3, assim, a gente conseguir em pouco tempo colocar isso e sempre assim, e tendo resultado de jogos difíceis, a gente conseguindo competir
muito grandes jogos e agora vem premiar com essas 2 últimas vitórias que nos dá muita confiança para seguir no trabalho, falar que a gente está no caminho certo, é a direção certa que a gente tem que ir. E agora essa semana para trabalhar, uma semana aberta, esperar o retorno de grandes atletas que estão de fora, para a gente cada vez mais forte, né? Não ter só um time forte, mas um elenco. E o Paulo, né? Acho que evoluiu muito desde que chegou, teve um momento de oscilar, mas eu acho que isso é normal, um jogador que vem na Ponte Preta, ele oscila um pouquinho, mas a gente com confiança, com conversa. Paulo está muito bem, entrou muito bem lá, entrou muito bem hoje, resolveu os 2 jogos, né? Com um gol. Então é um cara que está buscando sua oportunidade. A gente tem uma semana para trabalhar e a gente vai ver o que é melhor para o Avaí. Na partida de ontem, né, CH, o técnico Felipe Moreira teve vários problemas, mais uma vez, para escalar a equipe, não pôde contar com o Matheus Silva e com o Arthur, e que estavam suspensos, além daqueles jogadores entregues ao departamento médico, né? Entre eles o Elvis, também o Gé, o Pablo Diego, o Leonaut, jogadores considerados titulares nesse time da Ponte Preta. Mesmo com tantos problemas, a equipe conseguiu a vitória e volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí. Quem sabe para buscar somar pontos também, porque na partida seguinte a Ponte novamente volta a jogar em casa contra o Tombense nesta reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Falamos da Ponte Preta, comemorando mais uma vitória aqui no Nossa Área. Valeu, Vlad. Avaí, próximo adversário da Ponte, que não tem mais o Morigno. Era o Alex, foi mandado embora, veio o Morigno, foi mandado embora. Depois a derrota do Avaí no final de semana aí. Nós fizemos esse jogo na tela da Band, 2-0 pro ABC, de Júnior Todinho Zorzin. Meu amigo, não é fácil não, hein? Muito bem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Ponte para assistir o jogo também, mas quem comentou a partida foi Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão, fale da Ponte Preta que venceu mais uma, agora 1-0 contra... adversário difícil pra caramba. Ganhou do Novo Horizontino 1-0. Fala, Tigrão! Alô, CH, bom dia. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Boa vitória da Ponte, convincente. O time se achou no jogo de ontem. Já tinha feito um segundo tempo bastante razoável contra o Ituano. E indiscutivelmente, apesar de todos os desfalques, alguns jogadores que estavam meio que sem espaço no atual elenco vão aproveitando bem as chances que vão surgindo, como Paulo Baia, como Samuel Andrade, entre outros, né? O próprio Mailton. E a Ponte ontem fez uma partida muito consciente, muito organizada e ganhou bem. Eu acho que foi melhor do que o Novo Horizontino durante todo o jogo, exceto um pequeno período do segundo tempo, entre 20, 30, 35 minutos do segundo tempo, onde o Novo Horizontino subiu um pouco a marcação, acabou criando algumas boas oportunidades, inclusive uma cabeçada do Rodolfo a queima-roupa, com o Kaique França fora do lance, mas felizmente para a Ponte, ele pegou meio com o alto da cabeça e jogou por cima, estava 0-0 ainda. Então foi um momento em que o Novo Horizontino tratou de pressionar um pouco, acabou equilibrando as coisas, mas no grosso, na maior parte do jogo, a Ponte foi melhor e acho que mereceu amplamente a vitória de ontem, atravessando indiscutivelmente o seu melhor momento na competição, e os números mostram isso. A 6 pontos agora da zona de rebaixamento, o que dá um respiro, como não, próxima de alcançar um objetivo mínimo de 22 pontos, pelo menos na virada do turno. A Ponte tem ainda mais 4 jogos para fazer aí 4 pontos, e eu falo 22 porque o número mágico de permanência são 44 pontos. Então, fazendo pelo menos metade do objetivo até o primeiro turno, já abre-se aí uma possibilidade de um segundo turno menos difícil, menos ameaçador, caso esse número não seja alcançado na primeira parte do campeonato. Boa vitória da Ponte, como eu disse, a 6 pontos do 17º e pela primeira vez na competição enfileirando 2 vitórias consecutivas. E a Ponte agora tem uma semana cheia para bem preparar o time, vai contar com a volta de alguns jogadores importantes, como Arthur, como Matheus Silva, que estavam suspensos, para o pega da Ressacada no próximo sábado à tarde. Boa vitória da Ponte, a torcida realmente respira com um pouco mais de alívio depois desses 6 pontos conquistados nos últimos 6 disputados. CH. Obrigado, Tigrão.
Deixa eu ler uma mensagem interessante aqui, Capucci. Carlos Henrique, se alguém te der algum óculos só com armação ou sem lente, fique esperto. É armação. Um abraço, Macedo. É mais ou menos isso. Mas está lida aqui a sua mensagem. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Copa Paulista será transmitida por algum canal de TV? A TV da Federação, né? TV da Federação. Grande abraço, boa semana. José Luiz Miguel de Vicente Cury. Mandando foto pra cá, obrigado. O Alexandre tá metendo o pau aqui no Felipe Moreira, dizendo que ele não virou Tele Santana e por aí vai. A Ponte jogou bem, viu, gente? Assistiu o jogo com calma, tranquilo, e eu digo seguramente que a Ponte desempenhou bem. Gostei muito do Matheus Jesus, intenso o jogo todo, querendo, legal, cara. Fico muito feliz com isso, que a Ponte pelo menos desenvolva com bastante interesse as partidas, e foi assim. Foi um jogo muito difícil, teve problema, é verdade, mas o time se superou. E o Paulo Baia, hein? Paulo Baia, herói improvável, fez mais um e ganhou mais um jogo para a Ponte. Ganhou em Itu e ganhou ontem no Majestoso. Parabéns aos envolvidos. 11h50 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Rapidinho, vamos chamar Vladimir Catarino agora para falar do Guarani, que tem jogo hoje contra o Botafogo em Ribeirão. Fala, Vlad! CH, ouvintes do Nossa Área, permita-me agora falar do Guarani, né? Bugre que joga hoje, hein? A partir das 8h15 da noite, a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo acontece lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão. Guarani que vem embalado, né, CH? Afinal, foram 2 vitórias consecutivas no campeonato. A equipe jogando em casa somou 6 pontos nas 2 partidas sob o comando do técnico Humberto Louser. Já são 3 partidas sem derrota no campeonato desde o tropeço contra o Novo Horizontino. E essa partida de hoje contra o Botafogo, muito importante para o Guarani confirmar essa retomada positiva na competição. No entanto, Humberto Louser mais uma vez tem problemas, né, para escalar a equipe. Ele não terá 2 dos seus principais volantes, os titulares, né? Não contará com o Matheus Bueno, que está suspenso, foi expulso no jogo contra o Mirassol, e não terá também o Matheus Barbosa, que saiu machucado no primeiro tempo daquela partida. 3 jogadores, CH, brigam pela disputa nesta vaga, ou nestas vagas no meio campo. Então aí a possibilidade do Wenderson, tem também o Bernardo, alguns jogadores que podem pintar como novidade nesse meio campo do Guarani para a partida de logo mais. Outro jogador que não vai para o jogo, vetado pelo departamento médico, é o atacante João Victor, né? João Victor, que foi titular na partida anterior ao jogo contra o Mirassol, aliás, foi um dos grandes responsáveis por aquela vitória do Guarani. Depois, na partida contra o Mirassol, ficou no banco de reservas, entrou durante o jogo, tem sido destaque, mas contundido, ele não viajou com a delegação, não vai ser opção. O Regis e o Bruno Mendes brigam por uma vaga na equipe titular. Bruno Mendes, que fez aquele golaço, né, que decretou a vitória sobre o Mirassol, e o Regis, que também entrou muito bem durante a partida. São as opções ofensivas que tem o técnico Humberto Louser para escalar a equipe do Guarani. Independente do time que vai a campo, há um clima de muita confiança, né, de muita expectativa positiva por parte do elenco do Bugre para a partida de hoje, CH, até porque o time está aí a 7 pontos, né, da zona de classificação do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O próprio técnico Humberto Louser disse que ainda é muito cedo para pensar nisso, tem que pensar jogo a jogo, resultado ao resultado, mas não deixa de ser uma possibilidade. O time, se vencer hoje o Botafogo, diminui para apenas 4 pontos a diferença com relação aos 4 times que estão hoje no grupo dos classificados à divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Terminar esse primeiro turno próximo do G4 é a meta do Guarani. Isso passa por esta partida de logo mais contra o Botafogo lá em Ribeirão. É o Bugre que busca a 3ª vitória consecutiva na competição Guarani, jogando hoje contra o Botafogo, CH. Valeu, Vlad. Jogo que eu estarei nessa comentando ao lado do Gleger Zorzin. Jogo muito complicado. Botafogo subindo, Guarani subindo de produção na tábua de classificação, embalado os 2 times, vão fazer com toda certeza um jogo muito interessante. E nós estaremos nessa hoje, total cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, direto de Ribeirão Preto, tem Botafogo e Guarani. Comentando no programa de hoje, falando no Guarani, Valdemir Gomes está de volta. Fala, Tigrão.
CH tem tudo para ser um jogaço, né? Os dois times vêm muito bem. O Guarani, com a chegada aí do Loser, disputou 2 partidas e ganhou as 2. É importante demais isso. Melhorou consideravelmente a sua posição na tábua de classificação. Está aí na primeira parte da tabela, está com a 7ª colocação assegurada e vai com tudo para cima do Botafogo, que vem de uma façanha, né? Botafogo ganhou fora de casa do Novo Horizontino, que até então era o líder da competição. Novo Horizontino, ontem a 2ª derrota, perdeu para a Ponte também, mas é um time que está aí a 2 pontos da liderança e mesmo com 2 derrotas consecutivas, continua no G4. Então o Botafogo acabou alcançando uma façanha na última rodada, ganhando lá em Novo Horizonte do Novo Horizontino. Está com treinador novo, o Marcelo Chamusca, foi demitido o Adilson Batista e o Botafogo vai com tudo. Vai para cima do Guarani, mas ele que se cuide também, porque o Guarani está muito bem armado, está muito organizado, está com personalidade, está com autoestima lá em cima. É bem verdade que não conta hoje com jogadores muito importantes como o Matheus Barbosa, como o Matheus Bueno, não vão para o jogo, é a dupla titular de volantes. Claro que o Loser está aí quebrando a cabeça para encontrar a melhor formação. Não tem também o João Vitor, que sentiu, é um jogador que tem entrado muito bem. E nessas 2 vitórias consecutivas do Guarani, ele foi o rei das assistências, com 3 assistências. Não é pouco, não é muita coisa. João Vitor vai fazer falta, briga para ser titular, mas não sendo titular, é sempre uma opção de banco muito importante. Ainda assim, eu acho que o Guarani vai fazer uma partida, mais uma vez, muito sólida, muito ajustada, muito organizada e muito consciente taticamente, e o jogo tem tudo para ter um tom assim indiscutível de equilíbrio hoje no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Equilíbrio sim, não consigo aqui, analisando as componentes que temos para o pré-jogo, para a análise daquilo que pode acontecer, para projetar aquilo que vai acontecer, eu não consigo atribuir favoritismo para o Botafogo mesmo jogando em casa, e eu acho que minimamente o Guarani faz um jogo equilibrado e com boas chances de vitória hoje à noite, fechando a rodada lá em Ribeirão. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, resultados de mais uma rodada e também a classificação. Lembrando que a rodada será encerrada hoje. Antes, trazendo os resultados desta 15ª rodada. O Tombense venceu a Chapecoense 4-2. Atlético Goianiense e Vila Nova empataram por 1-1.
O Avaí perdeu em casa para o ABC 2-0. Mesmo placar da vitória do Criciúma fora de casa diante do Sampaio Correia. O CRB venceu Londrina por 2-1. O Juventude venceu Vitória por 1-0. O Sport derrotou o Ceará por 2-0 e a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 18 horas em Mirassol e Ituano. 8h15 em Ribeirão Preto, transmissão pela Rádio Bandeirantes, tem Botafogo e Guarani. Na classificação, Sport líder 31, mesma pontuação do Vila Nova, que é o segundo. Criciúma é o terceiro com 30 e o Novo Horizontino, mesmo com a derrota, ocupa a quarta colocação com 29 pontos. Guarani nesse momento é o oitavo colocado com 22. A Ponte Preta sobe, é a 13ª colocada com 18. Os 4 últimos, Chapecoense 12, Londrina 11, Avaí 11 e ABC com 10 pontos. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, que segue com o Botafogo na liderança. Tivemos no sábado a vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 1-0. O Flamengo ganhou do Fortaleza 2-0. O Bahia perdeu em casa para o Grêmio 2-1. Inter e Cruzeiro empataram por 0-0. O Corinthians ontem perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Botafogo venceu o Vasco no Clássico Carioca 2-0. Atlético Mineiro e América Mineiro empataram por 2-2. Mesmo placar de Atlético Paranense e Palmeiras. Em Cuiabá, o Cuiabá venceu o Santos por 3-0. Hoje, no fechamento da 13ª rodada, às 8 da noite, jogam Goiás e Coritiba. Na classificação do Brasileirão, Botafogo disparado na liderança, 33 pontos. O Grêmio é o segundo com 26, o Flamengo o terceiro com 25 e o Palmeiras é o quarto com 23. Os 4 últimos, Goiás 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e Coritiba 9 pontos. Um detalhe, em caso de vitória do Goiás, o Corinthians vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. 3, abrimos as portas definitivamente.